A equipe Ferrari está usando componentes ilegais no seu F175? Será que ela está escondendo o jogo e, na verdade, Mattia Binotto acabou obrigando Charles Leclerc a omitir qualquer tipo de situação nesse sentido? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a equipe Ferrari já é reconhecida por tramóia, vamos dizer assim. Claro que a equipe italiana também conseguiu conquistar diversos títulos, é uma das mais tradicionais da Fórmula 1 de todos os tempos, mas a gente sabe, quando a gente fala sobre burlar o regulamento, utilizar partes, vamos dizer assim, cinzentas desse regulamento da Fórmula 1, a Ferrari é profissional nisso, não tem como. Tá? Em 2019, por exemplo, quando ela utilizava aquele motor ultra potente que batia de frente com o da Mercedes, era extremamente veloz, a gente começou a desconfiar daquilo tudo, a Mercedes entrou com recurso, a FIA foi averiguar e encontrou alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe que a Ferrari tinha problema naquele motor, tinha alguma coisa que estava fora do regulamento. Não é à toa que eles fizeram um acordo ali entre os dois e fez, inclusive, que nos próximos anos a Ferrari tivesse um downgrade em questão de desempenho. Ela tivesse um motor muito pior, sofresse muito até o ano de 2022 principalmente, que ela voltou ao jogo, vamos dizer assim. Mas até agora a Ferrari realmente estava com muita dificuldade por conta daquela tramóia de 2019. E agora em 2020 a gente sabe das polêmicas dos assoalhos flexíveis que não são fora do regulamento, eu já expliquei isso em outros vídeos, são apenas uma área cinzenta, mas uma situação que tem acontecido nos últimos GPs, principalmente o GP da Áustria de Fórmula 1, o GP da França, acabou impressionando muita gente. Inclusive a própria equipe Mercedes foi atrás dessa situação, mas o mais impressionante mesmo foi um ex-piloto de Fórmula 1, ou melhor dizendo, alguns ex-pilotos de Fórmula 1 que falaram sobre essa situação e que acabaram, vamos dizer assim, apontando o dedo e dizendo que talvez a Ferrari tivesse pressionado Charles Leclerc para que ele não contasse a verdade sobre o F175 e como o carro está assim fora do regulamento. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, não esqueça de assisti-lo até o final para não perder nenhuma informação importante e claro, já deixa o seu like aqui embaixo, sua inscrição e também ative o sininho para fortalecer esse canal cada vez mais. Muita gente já deve estar me xingando aqui embaixo nos comentários, mas não tem problema. A intenção aqui é trazer informação, trazer rumores e coisas nesse sentido também é o objetivo desse canal e inclusive comentar sobre essas questões. Enfim, o que está acontecendo? Após o GP da Áustria de Fórmula 1, a gente percebeu que Charles Leclerc estava sofrendo muito com o acelerador do seu F175, isso estava bem óbvio. O acelerador basicamente estava funcionando em momentos que ele não devia. Charles Leclerc muitas vezes tirava o pé no fim das curvas, no fim das retas, melhor dizendo, e o acelerador continuava funcionando a 30% e só foi aumentando com o passar das voltas. Por sorte, Charles Leclerc conseguiu, de certa forma, manter um ritmo de corrida que colocasse Max Verstappen no lugar dele. Mas ainda assim foi muito sofrido, apesar de ele ter conseguido a vitória naquele GP da Áustria de Fórmula 1. Posteriormente, na França, ele acabou batendo no muro. A princípio ele disse que o problema era novamente no acelerador, mas depois ele acabou dizendo que a culpa foi dele, ele errou no momento ali da reaceleração, o problema foi dele, não foi de ninguém. A Mercedes não concordou com nada disso. Na verdade, ela disse que provavelmente a Ferrari estava sim utilizando algum tipo de componente ilegal e que a telemetria utilizada pela Mercedes conseguia comprovar alguma coisa nesse sentido. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui do canal, mas vamos entender um pouco melhor sobre isso, vamos trazer à tona o que acontecera naquele momento. Aparentemente a Mercedes tinha um software que conseguia mapear os momentos de aceleração do piloto com os momentos de aceleração do motor em si, ou seja, a força que o piloto aplicava no pedal com a força distribuída, a força exercida pelo motor do carro. E segundo esse software, aparentemente, depois de algumas voltas, Charles Leclerc parava de apertar o pedal do acelerador e o motor mesmo assim acelerava as saídas de curva e tudo mais, o que indicava talvez algum tipo de controle de tração ou até mesmo um carro que acelerava sozinho na hora perfeita, como se fosse um carro de controle remoto, algo nesse sentido.
A Mercedes diz que isso era sim possível, que segundo a telemetria era isso que estava acontecendo e pediu que a FIA investigasse algo nesse sentido para ver se a Ferrari estava utilizando algum tipo de componente. Pelo menos isso, segundo o F1 Mania, que já está aqui embaixo na descrição. Agora, em alguns dias atrás, algumas semanas, um ex-piloto de Fórmula 1, analisando essa situação de Charles Leclerc, acusou Mattia Binotto de esconder dados e inclusive pressionar Charles Leclerc para que ele não falasse a verdade sobre seu Fórmula 1. Segundo o ex-piloto de Fórmula 1, Hans-Joachim Stuck, o que aconteceu basicamente foi que Charles Leclerc, como eu já citei nesse vídeo, reclamou de problemas no acelerador logo naquele GP da França de Fórmula 1. O carro perdeu o controle e bateu no muro. Depois, ele disse que na verdade não tinha nada daquilo, o carro estava 100%, normalzinho e que o erro foi dele em si. Acabou que Hans-Joachim disse que Mattia Binotto provavelmente havia pressionado Charles Leclerc para que ele não falasse a verdade e talvez desvendasse algo nesse sentido no carro da Ferrari, que teoricamente poderia estar utilizando aquele tipo de componente falado pela Mercedes há alguns dias atrás. Hans-Joachim disse que na verdade o problema está no carro e talvez em uma falha possível desse sistema específico. Não sei por quanto tempo a Ferrari lhe dará crédito. Para mim, no entanto, há outra coisa que permanece um mistério: a saída de Charles Leclerc de Le Castellet. Se você olhar para o acidente 100 vezes, o oversteer não veio dele. Posso imaginar a equipe instruindo-o a alegar que cometeu um erro, embora houvesse um problema com o carro. Eu não descartaria isso, há uma pressão enorme lá. Hans Stuck nunca pilotou pela Ferrari especificamente, mas ele foi um piloto de Fórmula 1 da época ali de ouro, vamos dizer assim, da categoria. Uma época onde as equipes estavam descobrindo novidades e talvez até novidades em coisas que iam contra o regulamento ou os princípios da Fórmula 1 de certa forma. E ele já sabia, muitas vezes se você pressionasse um piloto, ele não seria capaz de falar a verdade no fim das contas. E ele sabe, pode ser sim no fim das contas o caso de Charles Leclerc. Nico Rosberg, em outra entrevista, logo após o GP da França de Fórmula 1, também falou sobre essa situação. Ele não chegou a dizer que a Ferrari talvez tivesse pressionado Leclerc, mas ele também disse que achava muito improvável que o erro viesse justamente do piloto monegasco. E vamos dizer assim, Hans Stuck pilotou a Fórmula 1 há muitos anos atrás, quase 50 anos, vamos dizer assim. Então talvez ele não saiba exatamente como os carros funcionem atualmente, mas Nico Rosberg sabe muito bem. Ele se aposentou da categoria há pouquíssimo tempo, apenas 6 anos. Ele conhece esses carros e sabe quais são as reações. Ou seja, uma coisa é Nico Rosberg falar, outra coisa é Hans Stuck, mas quando os dois dizem exatamente a mesma coisa, é porque talvez tenha sim caroço nesse angu. Olha o que Nico Rosberg falou na entrevista. Eu realmente acho que foi prematuro por parte de Leclerc assumir a culpa. Ele precisa retornar à pista agora, porque é muito comum aquilo acontecer do jeito que foi. Porque você nem mesmo está forçando ao máximo ali, está economizando os pneus. Para trazer a sair assim, alguma coisa aconteceu naquele momento. Aquele é exatamente o ponto em que o vento se encontra com a traseira. E se você recebe uma rajada inesperada ou algo do tipo, pode imediatamente perder 20% de sua aerodinâmica naquele momento. No fim, Rosberg culpou a aerodinâmica, ventos ou algo nesse sentido. Mas ele não deixa de falar que realmente não foi culpa de Charles Leclerc, como o próprio piloto assumiu depois. Parece que realmente pode ter caroço nesse angu. E a questão de Charles Leclerc não ter conseguido sair daquele local, apenas engatando o ré, ou pelo menos tentando engatar, talvez signifique que o acelerador ainda estava sendo acionado e não permitiu que o piloto monegasco trocasse a relação de marchas para ré, já que a caixa de câmbio não permite que isso aconteça enquanto o acelerador está sendo acionado. As peças parecem se encaixar cada vez mais, e apesar de ser de certa forma uma teoria da conspiração, parece que é algo bem provável. A minha opinião sobre isso é que realmente a Ferrari deve estar guardando alguma coisa. Não sei se é com o acelerador, não sei o que realmente está acontecendo, mas a equipe italiana talvez esteja sim fazendo algo nesse sentido com o motor em si. Essa sequência de erros talvez não seja coincidência.
E vamos nos lembrar do que aconteceu em Imola também. Muito se fala sobre erro de Leclerc. Naquela situação, o piloto monegasco conseguiu voltar à pista, mas quem sabe também não tenha sido algo nesse sentido. Claro que acusar a Ferrari com certeza do que está acontecendo é algo impossível, mas que foi estranho todos esses erros de Leclerc em situações parecidas, isso com certeza é muito estranho. Mas também comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Você acha que a Ferrari está escondendo alguma coisa relacionada ao seu acelerador? O acelerador do F1 75, você acha que isso é realmente possível ou não? Já comenta aqui embaixo. Não esqueça de assistir esses 2 vídeos aqui que o YouTube está indicando para você. Se ele está indicando é porque é bom para você. E também já se inscreva aqui embaixo no canal, nessa bola que está aqui na sua tela, para você não perder vídeos novos e ative o sininho para todas as notificações também.